Olá, pessoal. Boa noite. Conforme vocês forem entrando, dá um alôzinho, que nós vamos fazer por aqui hoje, pelo ao vivo. A Elaine não pode... Hoje ela não vai fazer comigo, então ela não pode entrar pela plataforma. Oi, seu Antônio Carlos, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Luciene. Boa noite. Oi, mamita, boa noite. Todo mundo entrando. Se vocês ainda não separaram, separa a aguinha, ó. Oi, Daisy. Pra gente poder colocar a aguinha para fluidificar. Oi, Maria Helena, não esqueçam. E depois vocês vão anotando o nominho das pessoas que vocês querem a vibração, tá bom? Oi, Vânia, boa noite. É tão bom estar com vocês nessa noite. Eu sempre falo que... Oi, Daisy Mairon, boa noite. Temos duas Daisy, uma Rosina e uma Mairon. A Daisy Mairon acho que estava semana passada também, né, Daisy? Você sabe que eu falo sempre que qualquer problema que a gente tenha durante o dia da segunda-feira, ele se dissipa quando a gente entra para fazer o Evangelho no Lar, porque daí é um momento que nós estamos sendo úteis, né? Eu e vocês. Então não tem como a gente não ficar bem, não é verdade? Porque o Evangelho, a nossa fala, quando a gente tenta colocar ela em prática, né? É um momento que a gente está se doando também. Travou, Maria Helena? Travou para mais alguém, gente? Que às vezes a internet não tá muito boa, né? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Oi, Mazé. Boa noite. Destravou, Maria Helena? Ah lá, a Luciene adora segundas por conta do Evangelho. Ah, eu também. Eu fico esperando os minutinhos para começar, independente de como foi o meu dia, sabe? Tudo, às vezes não contribui tanto pra gente estar tão bem. Mas a gente sempre tá lá e aí... Oi, Doris, tudo bem? Boa noite, Doris. Ah, que bom. A Daisy também gosta. Ah, eu também, gente. É um momento, assim, de elevação, de colocar em ação as preces que a gente pede. Porque às vezes a gente pede prece, faz prece, e faz prece, e faz prece, e aí a gente não age. E o Evangelho já é uma ação, né? Então a gente vai mudando, assim, o nosso jeito. Em vez de ficar só no petitório, a gente participa também. Ah lá, mas adora. Eu amo esse momento, tem muita luz, tem mesmo. É um momento que a gente se aconchega, que a gente consegue fazer a prece dentro do lar da gente. E a gente vai e volta, Maria Helena? Ah, que pena. Qualquer coisa depois eu te mando, tá, Maria Helena? Eu compartilho com você. Você me avisa que eu compartilho do Facebook. Então, gente, é um momento assim que a gente pode proteger. Proteger não é a palavra, mas a gente pode enviar para nossa casa, para o nosso bairro, né? Aquele cinturão de luz que eu sempre falo, que é o cinturão que a espiritualidade sempre fala pra gente, que quando a gente tem uma coisa fixa, num dia fixo, num horário fixo, pra gente fazer o Evangelho, a gente tá sempre com a espiritualidade, né? Oi, Elídia, boa noite. Tô esperando mais um minutinho, que ainda é 7h04, pra gente começar, tá? Vocês não esqueceram de pegar água não, né? Oi, Sueli. Lembrei de você hoje, Sueli. Tá tudo bem? Boa noite. Eu escolhi eu vou contar uma história pra vocês depois, mas primeiro eu vou pegar... Eu também tô boa, Sueli. Grande abraço pra você, viu, querida? Pra vocês todos. É que eu lembrei dela hoje e ela apareceu aqui no Evangelho. Não é à toa, né? Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17, agora no início da nossa live,
sede perfeitos, tá bom? Então eu vou falar só os caracteres que nós temos que ter para ser perfeito. Vamos ver como é que nós estamos nessa vibe? Olha só, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Nossa, estão pedindo bastante aqui pra gente, porque senão amai, senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis? Isso aqui a gente já fez bastante, eu fiz bastante palestras sobre isso, quando a gente fala que amar o inimigo, né? Como é que seria isso? A gente pode não desejar o mal para ele. Isso já é alguma coisa, né? Então fica aqui a reflexão do Sede Perfeitos, do capítulo 17. Quero que vocês peguem depois, olha, é o Evangelho, tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês peguem depois para ler. Eu vou puxar o comentário para o lado para eu poder isso. Agora eu vou conversar com vocês sobre a mensagem que eu trouxe hoje. Há 12 anos, uma mulher sofria de uma hemorragia. E naquela época de Jesus, elas não poderiam estar perto das outras pessoas, porque elas eram consideradas sujas e indignas. Então ela só ficava dentro de casa. Era um sofrimento, gente. Ela tinha um fluxo, né, sanguíneo que não estancava de jeito nenhum. E um amigo, bom, antes desse amigo contar para ela, o marido foi embora e o único filho que ela tinha foi para Roma participar de ser general, lá ser do alto comando dos soldados. E aí um amigo que a visitava sempre, porque ficava com dó dela, né? Por ela estar sempre muito sozinha, disse para ela que tinha conhecido o Messias, aquele que todos falavam, e que ele era uma pessoa assim que você queria ficar perto e que ele achava que ela poderia se curar estando perto dele. E ela ficou assim encantada, com muita vontade de conhecer, mas ela não podia sair na rua, porque se alguém visse ela na rua, ela estava impura por conta do fluxo sanguíneo, e alguém poderia sair correndo ou denunciar que ela estava na rua, né? Um dia ela ficou sabendo que Jesus, que era o Messias, estaria naquela cidade, em tal horário, em tal lugar. Bom, ela planejou como que ela ia até lá. Então ela colocou uma roupa, ela cobriu a cabeça com aqueles véus assim, né? Não deixou muito à mostra o rosto e foi indo pelas beiradas até chegar onde estava Jesus. Tinha uma multidão, vocês imaginam, né? Uma multidão de gente. E ela foi entrando por meio das pessoas, procurando não esbarrar em ninguém, porque senão ela poderia deixar as pessoas sujas, mas como é que não esbarra no meio de uma multidão, né? E ela foi indo. Quando ela estava atrás de Jesus, ela toca as vestes dele por trás. Naquele momento, ele fala assim: alguém me tocou. Simão Pedro, né, o discípulo, fala assim: como assim, mestre? Existem milhares de pessoas, estão se acotovelando para chegar perto do Senhor. Todo mundo pode ter tocado. Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí ela se denuncia ali, né? Fala: fui eu que te toquei. E naquele momento o fluxo sanguíneo se encerra, acaba ali. E ele fala: vai que a tua fé te salvou, né? Não foi... a gente às vezes pensa que o outro vai nos curar, e geralmente é nós que nos curamos perante o outro, né? E ela decidiu que ela iria seguir os passos de Jesus, e assim ela fez, e assim ela trabalhou na obra dele. E aí outras histórias que são contadas pelos espíritos nos contam que ela é aquela moça que enxuga o pranto de Jesus com o santo sudário, como a gente fala, né? Que quando ele está indo na Via Crucis, ela põe no rosto dele e fica estampado no pano o rosto de Jesus. Então tem espíritos que nos contam isso, que essa é a mulher hemorroíça. E com o passar do tempo, ela fica ali embaixo da cruz também, junto com Maria, e um dia ela vai até Éfeso, onde mora Maria, para revê-la, porque estava com saudades, e leva para ela aquela toalha de linho bonita,
que tinha a imagem do Cristo. Então essa é a história que os espíritos nos contam, tá? Mas o importante dessa história, mais do que essa parte poética, essa parte romântica, é entender que após a cura do corpo físico, ela fez o quê? Ela se curou também espiritualmente, porque ela foi de encontro ao trabalho. Muitas vezes nós queremos a cura do nosso corpo, mas nós não queremos trabalhar, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E ela, Berenice, é o nome dela, ela saiu da sua zona de conforto, vendeu tudo que ela tinha ali e foi trabalhar com os rancênicos, com tudo que tinha por ali. Ela não se rendeu a ficar em casa adorando aquele mestre, relembrando aquele dia e também só dando graças por aquilo. Às vezes eu faço uma reflexão comigo, que às vezes nós estamos num patamar de evolução ainda que a gente acredita assim, ó. Então, eu viro para alguém na rua e falo, hoje tem reunião no centro, os centros ainda não estão todos abertos, a pessoa fala, tem, reza para mim. Mas eu não me disponho a sair da minha casa, a ir ouvir uma palestra, a tomar um passe. Eu quero que o outro reze para mim. Muitos de nós, e eu já estive também nessa posição, então eu acho que a gente precisa mudar esse cenário, né? Já está na hora da gente se colocar. Por exemplo, aqui nós estamos colocando os nomes para a espiritualidade amiga ver. Mas nada impede que nós estejamos sempre em trabalho por essas pessoas. O que é estar em trabalho? Fazer uma visita. Se hoje nós não podemos visitar, nós podemos dar um telefonema, né? E perguntar como é que aquela pessoa está. Porque daí nós estamos fazendo a prece em ação e não a prece parada, né? Sem maiores... ela fica sem poder, como se ela ficasse sem poder, né? Porque a gente fica fazendo prece, aquela ladainha só de agradecimento e de petitório e não faz nada. Então o importante é a nossa ação. E a nossa ação é a ação do dia a dia, né? É como eu trato as pessoas no meu dia a dia, já é uma ação da prece. Porque se eu trato mal, eu não estou colocando em prática aquilo que o mestre me ensinou. Porque tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para mim. O que um verdadeiro amigo do Cristo fez hoje que ele faria? Ou que não fez que ele não faria? Ou seja, às vezes a gente tem atitudes que fala assim, nossa, se fosse Jesus, ele não teria feito desse jeito. E eu tô falando, nem tô falando de Jesus, eu tô falando um amigo do Cristo, pra gente saber que não é nem a gente se comparar a ele, mas sim a gente quer seguir a ele, então tem algumas coisas que nós precisamos já desvencilhar. E não há como colocar remendo novo em roupa velha. Então nós temos que nos despir dessa roupa antiga que nós estamos usando. Por exemplo, não levo desaforo para casa. Por exemplo, olha, eu sou super boazinha, mas pisou no meu calo, eu viro bicho. E aí? Então que hora que você é super boazinha? Na hora que ninguém te faz nada, né? Que horas que você... Então, aí, que valor que tem isso para você, né? Você com a vida. Tinha uma pessoa, também uma mulher, que falava pro Divaldo que ela era uma ótima espírita. Dentro da casa espírita, saiu de lá, ninguém mexia com ela. Aí, né, o Divaldo até falou assim, gente, onde será que ela aprendeu isso? Que eu queria ter visto como é que foi essa aula, né? Eu sou ótima espírita, sou generosa, sou dentro da casa espírita. Fora dela, passou. Engraçado isso, né? Nós temos que ser dentro e fora da casa espírita a mesma pessoa, né? A gente não pode vestir uma roupa para ir à casa de oração e depois tirar aquela roupa, enegrecer, sei lá, fazer alguma coisa naquela roupa para poder ficar na rua. Tudo bem. Aí a gente pode falar assim, mas Jesus expulsou os vendilhões do templo. Será que ele expulsou mesmo? Será que a palavra é essa? Quando a gente traduz os evangelhos, tem muita coisa errada, né? Muita coisa colocada. Ele pode sim muito ter pedido para que eles saíssem, mas não a título de humilhá-los e de enxotá-los, porque ele tem e sempre teve um olhar maravilhoso e um olhar doce para conosco. Até hoje ele tem. Se ele era uma criança que quando passava pelas flores, as flores se abriam para exalar o perfume em gratidão por ele estar encarnado na terra, vocês imaginam
quando ele se deparava com alguém, o que ele fazia, como ele era, né? Eu acho que se a gente se encontrasse com Jesus hoje, a gente gostaria de deitar no seu colo e de ficar ali olhando as estrelas e chorando, né? Porque acho que a gente não ia conseguir falar. Mas a gente ia sentir ali aquele amor incondicional e maravilhoso que ele tem por nós. É essa história que eu queria trazer para vocês hoje. Então vocês dão uma olhadinha no Sede Perfeitos, né? O capítulo 17 do Evangelho. E a história da mulher hemorroíça. Lembrando que ela soube, todos tocavam, mas ela tocou de uma maneira diferente, porque a vontade dela era de trabalhar no reino de Jesus. E aí sim, a cura se transformou em bênçãos, né? Vamos ver as nossas orações aqui para quem vai. Vou voltar aqui. Então deve estar por aqui, ó. Márcio Alencar, Lenita Camargo, Heloísa Camargo de Alencar, William Augusto Júnior, Adriana Augusto, Vitor Augusto, Isabela Augusto, William Augusto, Patrícia Augusto, Hélio Monferdini e Juliana Monferdini. Maria da Glória Cavalheiro Mendes. A Maria da Glória desencarnou ontem. E a filha dela é a Márcia C. Mendes. Vamos vibrar para Márcia, que a mamãezinha voltou para o plano espiritual. Boa noite, Jane. Boa noite, Márcia. Precisamos ser mais ativos. Então, Maria Helena, o ativo é a ação. O que é a ação? A prece em ação. A nossa colocação diante das pessoas que nós conversamos, que nós convivemos, de uma forma mais bonita. Eu fico preocupada com o WhatsApp, principalmente com o grupo de WhatsApp. Por quê? Porque às vezes, quando a gente escreve, não é a mesma coisa que a gente falar. E aí, às vezes a gente é mal interpretado. Não gosto de grupo de WhatsApp. Eu acho que grupo é para colocar uma coisa e sair, né? Maria Helena, claro que pode ser o seu nome, nós estamos vibrando por você. E aí que eu tô colocando a minha sogra, a dona Maria Helena, que hoje não apareceu aqui, mas ela tá sempre presente. E o meu sogro, o seu Luiz Gama. Aí eu vou colocar o Sérgio, que a gente saiu do Covid, né? O Sérgio, vou colocar o Luiz e a Rita, minha cunhada. Então todos eles que saíram do Covid aí tão bonzinhos, mas mexe com a gente, né? Então que a gente possa juntos orar nesse momento. Então quem não pegou o copinho de água ainda dá tempo, tá bom? Então eu peço que agora vocês fechem os olhos, para que as coisas externas não atrapalhem esse momento tão importante que é da oração. Porque nós vamos fazer uma oração em conjunto e essa oração vai se expandir, tá bom? Jesus amigo, são os nossos sentimentos, mestre, que nesse instante se entrelaçam para que possamos juntos oferecer a cada coração, a cada habitante desse planeta que necessita de uma prece, o nosso carinho. Nós estamos de coração aberto, aqui e agora, ofertando aquilo que nós temos de melhor em nosso coração. Que as dores sejam aliviadas, que nós possamos ser pessoas melhores sempre, com a luta, mas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações. Livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Que a nossa água possa ser fluidificada, trazendo para cada um de vocês, né, o remedinho necessário. Não esqueçam do capítulo 17, Sede Perfeitos. Todo mundo aí deve ter um evangelho em casa, eu espero. Doutor Isaías fala que é para ter 7. É um no banheiro, um no quarto, um na sala, um na cozinha, né? Então, é um monte. Mas quem tiver pelo menos um, que abra
no capítulo 17, sede perfeitos, tá bom? Nilza, boa noite. Célia, boa noite, querida, obrigada pela sua presença. Eu agradeço vocês por estarem mais um dia comigo. Sempre é muito importante esse encontro, como eu falei no começo. A gente não demora muito, mas a gente sabe o tanto que movimenta. Boa noite, Sheila. O tanto que movimenta isso na espiritualidade amiga. E a Sheila, a Célia e mais um, aí todos vocês, eu sei que vocês seguram a vibração do nosso evangelho. Então fiquem bem, cuidem-se, viu? E a gente se vê na próxima segunda-feira, com a alegria de sempre. Maria Ângela, obrigada a você, querida, pela presença. Se pudesse, eu ficava aqui conversando com vocês, mas todos vocês têm seus afazeres, então que vocês levem no coração a lição de hoje, para que a gente possa ir colocando em prática. Meu beijo muito carinhoso, fiquem bem, gente. Muito obrigado, viu, pela presença, pela companhia. Tchau, tchau.